Bom, estamos aqui no nosso Momento Aduaneiro, a rádio da Comissão de Direito Aduaneiro, a primeira da história da OAB de Santa Catarina. Muito feliz com esse espaço que nós temos aqui e principalmente pelo que a gente vai debater logo mais. Nós estamos aqui para tratar de um assunto que eu considero essencial. A base do direito aduaneiro, ela precisa que dos acadêmicos, para que eles estejam envolvidos. E nós estamos aqui hoje com a presidente, minha querida amiga dos acadêmicos, Yasmin, para trazer um pouco da perspectiva dela, também como líder, como que é liderar essa questão dos acadêmicos na comissão, com o nosso futuro. Eu, como professora, eu sempre estou muito envolvida com os acadêmicos, estou aqui com um dos meus alunos, ao lado, inclusive, e eu tenho essa preocupação de sempre estar perto, sempre estar junto, e eu fui responsável por colocar a disciplina de Direito Aduaneiro na graduação. Aliás, fui uma pentelha, na verdade essa é a palavra, para que a gente conseguisse ter esse destaque para a matéria, e hoje a realidade, já estamos indo para o 3º ano, com a disciplina sempre eleita, né? E isso é uma grande vitória para a nossa disciplina, para a nossa matéria, para o nosso fortalecimento. Nós temos aqui também, como falei, meu aluno aqui, que também é muito ativo na comissão, então unimos aqui o útil ao agradável, né? E também sempre participativo, e é muito importante que desde o início da graduação tenhamos essa participação tanto na OAB, né? Eu acho isso muito inteligente, tanto quanto na vida acadêmica, para não passar despercebido, né? Uhum. Então, reflete muito da minha realidade como aluna. E nós temos aqui a Jovem Advocacia, representado pelo meu querido amigo Jorge, para falar sobre o aspecto do início de carreira, porque a academia, eu falo que a gente está, como acadêmico, se preparando para o mercado de trabalho. Você, como jovem advogado, aliás, nós estamos, de fato, no momento ali no palco, né, de fato, estamos expostos ao mercado de trabalho. Então, como que isso vai, de certa forma, impactar na nossa carreira. E nós, agora, acabamos de sair da competição de oratória. Então, a minha pergunta inicial, mais uma deixa, na verdade, primeiro, para você, Yasmin, qual a importância da competição de oratória? E, antes disso, como que é liderar um grupo que é imenso, de tamanha responsabilidade e representatividade aqui dentro do sistema OAB? Bom, primeiramente, obrigada, Alessandra, pelo convite. Cumprimento e estendo aí para todo mundo da Comissão de Direito Aduaneiro. Cumprimentar o Felipe, meu membro, meu fiel escudeiro aqui da Comissão de Acadêmicos. Também cumprimentar o Jorge, representando a Jovem Advocacia. Representar os acadêmicos dentro da OAB, à frente da Comissão de Acadêmicos, é um desafio muito grande, porque eu, como dizem, já nasci dentro do sistema OAB, já venho de família de advogados, conheço, sempre fiquei muitos anos nos bastidores ajudando e entendendo todo esse sistema OAB, que é apaixonante, a gente sabe, mas também demanda bastante tempo, bastante atenção. Então, a Alessandra aí organizando esse congresso sabe da dedicação e do tempo que é. Então, realmente é um desafio, mas é gratificante quando a gente vê que esses projetos dão certos. Semana passada a gente fez o nosso congresso, que também foi muito bacana, e aí acho que quando saem os resultados prontos, a gente vê que realmente é o que valeu a pena. Respira e fala assim, nossa, tá dando tudo certo. Porque assim, com esses resultados desses eventos que a gente vê o quão a gente está impactando, e agora já entrando para a competição de oratória, o quão a gente está conseguindo impactar de alguma forma na vida do outro, né? E isso ontem a gente conversando, recebendo ali algumas dúvidas dos participantes, eu falei assim, nossa, que legal, as pessoas estão se dedicando. Às vezes a gente começa com um projeto pequeno e daqui a pouco a gente vai conseguindo construir e crescer. E como tu mesma disseste, o importante é não parar. Então, aqui agora já começa a cantar a bola para o Felipe também. Mas para falar que sem os meus membros não seria nada, a gente não faz comissão sozinho. Então, agradecer aqui o Felipe por ter topado desde o início. A gente fez hoje a 2ª competição de oratória dentro do 1º Congresso de Direito Aduaneiro Estadual. Então, estou muito, muito feliz com esse resultado. A primeira competição aconteceu esse ano, meio do nada, assim, a gente, na verdade, ela iniciou com uma conversa com o presidente da Comissão de Estagiários de Mato Grosso do Sul,
que ele falou assim, e aí a gente se achando no Instagram, ele falou assim, daí foi que a gente começou, eu já fiz contato com o presidente da Comissão de Acadêmicos de São Paulo, com a presidente da Comissão de Acadêmicos de Minas Gerais, de Mato Grosso também. Então, assim, a gente vai se localizando, porque a comissão de acadêmicos não são todas as seccionais que tem, muito menos as subseções, mas a nossa seccional aqui tem um diferencial que ela é a comissão de todos os estudantes, e que não, por exemplo, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são só estagiários inscritos, então é diferente, a nossa aqui é realmente aberta para todos os acadêmicos. Então, nisso a gente vai conhecendo, vai aprendendo, e também essa conversa que a gente teve de se achar no Instagram, começar a conversar, foi justamente para trocar projetos, assim. E aí ele falou dos projetos que eles tinham lá, da vontade que ele tinha de expandir a nível nacional essas competições. E aí eu falei, vamos tentar fazer um aqui. Só que, claro, dadas as suas devidas proporções, com a sua realidade regional. E a gente adaptou e chamei o Felipe e falei assim, Felipe, vamos fazer a primeira competição de oratória dentro do Congresso de Processo Civil. E aí, pedimos aprovação, fizemos o projeto, o coordenador científico do evento, Dr. Pedro, super topou, a diretoria da UAB topou, a coordenadoria geral das comissões topou, e aí a gente fez, dentro do Congresso de Processo Civil, que foi em agosto, que foi um sucesso, participaste como nossa avaliadora, também pode dar um retorno sobre isso. Tanto que tá na segunda etapa, né? Tanto que pediu, Gostei mesmo. E aí, me convidou pra gente tocar esse projeto e aí fazer essa segunda competição. Então, agora eu vou pedir pro Felipe falar um pouquinho como funcionou essa montagem do caso dessa segunda competição. Da segunda? Da segunda foi bem diferente por se tratar de um caso de direito aduaneiro. Sim. A Ale deu a ideia de pegar um caso que já aconteceu, traga um caso real, e dificultou um pouco porque o físico estava mais certo. E daí equilibrar para ajudar os estudantes a ficar mais fácil a defesa foi difícil, mas eu acho que eles conseguiram muito bem. Todos os participantes foram muito, muito bem. E puxando um gancho do que a Yasmin falou, a gente pegou um projeto parecido e meio que deu a cara de SC e trouxe uma inovação, que eu acho que a maior inovação são os prêmios. Sim. Nenhuma competição no Brasil inteiro tem prêmio tão bom quanto as nossas competições. Concordo. Não existe. Pode pegar qualquer competição de arbitragem, qualquer competição até fora. É muito difícil. E vocês têm propriedade para falar porque vocês participam bastante, né? Sim. E essa inovação é muito boa e muito impactante. E a gente está vendo também muito o feedback positivo dos advogados. Hoje, com a Lari, com o Felipe, com o Dr. Renan também, o feedback está sendo muito incrível, porque eles estão dizendo que não está sendo o estudante que está sustentando, mas está sendo um pequeno advogado. E ali, e eles falaram já isso na primeira competição, repetiram hoje também, que às vezes dali nascem, né, prodígios, talentos, assim, que às vezes a pessoa não acreditava que tinha. E eu acho que outro diferencial também da nossa competição aqui de Santa Catarina é isso, é a gente conseguir se encaixar a determinado tema. Por exemplo, o primeiro foi um caso de processo civil. Nesse agora tá sendo um caso de aduaneiro. Quem sabe no próximo, não sei. No caso de penal. Então, fazer realmente, trazer mais ainda perto da realidade, porque às vezes é uma competição que não vai ter tanto vínculo com a prática, e aqui a gente traz justamente isso. Não, perfeito ter colocado isso, e eu faço aqui um apelo, digamos assim, para que os presidentes de outras comissões que organizem congressos, simpósios, que consiga abraçar esse projeto, que é muito, muito importante, é muito legal, porque... Por exemplo, nós teremos outro congresso semana que vem de Direito Médico, até o Dr. Jorge está na organização, é membro. Então, para chamar os alunos que estão entusiasmados com a matéria, né? Que tenham afinidade com a matéria. E os outros demais congressos. E seria perfeito que de certa forma, chegássemos aí a um número, sei lá, 15ª competição de oratória. Provavelmente vai, mas é que também não precisa ficar só no congresso. Pode ser, sei lá, a competição nacional dos acadêmicos da UB. Acho excelente. Ou regional, municipal. Aí, já fazendo vai mil ideias. A gente já começa isso aí, mas dá trabalho.
E agora também perguntando pro Jorge, eu acho que o Jorge vai conseguir concordar comigo, é que a gente não tem essa prática dentro das faculdades. Tu, como professora, também pode dizer que às vezes são poucos os professores que precisam ter esse incentivo de começar, de chamar, de pedir, às vezes, para apresentar um seminário. Então, acho que cada vez mais, eu conversei com o Dr. Edgar sobre isso no nosso podcast, que ele nos convidou para fazer cada vez mais. Está sendo difícil ter essa questão da fala, e na advocacia a oratória é imprescindível. Então, Jorge, fala um pouquinho aí pra gente se tu teve essa experiência na tua faculdade ou na tua... Sim, primeiramente, né, dar um bom dia, né, a todos, e agradecer aqui a Alessandra, a Yasmin, né, presidente das comissões de aduaneiro e dos acadêmicos. Também bom dia ao Felipe, né, membro assíduo da comissão. Então, na minha experiência na faculdade, né, enquanto acadêmico, quando eu estava na graduação, eu tive poucas oportunidades, né, e não tive oportunidades, no caso, como uma competição de oratória, algo nesse sentido. Claro, eu tinha alguns professores que sim, eles incentivavam, eles faziam seminários. Eu tinha um professor em específico que ele sempre dava alguns pontos a mais se nós formulássemos teses na matéria de ciência política e nós fôssemos para o púlpito na sala, depois do intervalo, e falássemos sobre um determinado assunto da matéria. A gente sempre tem um professor ou outro, mas assim, acaba sendo a exceção. E aí, os alunos às vezes olham com repulsa, e deveria ser o contrário, deveria ser a maioria, e que os alunos começassem a se adaptar e a gostar. E era muito interessante, ele tinha essa prática, e ele também tinha uma prática chamada momento cultural, que era pra gente levar uma poesia, levar algo assim, mas ele era justamente isso, ele queria fazer um momento de reflexão, mas também, claro, depois ali do intervalo, um momento pequeno, mas também para que nós tivéssemos esse hábito de começar a praticar a oratória, né? E foi muito interessante que aí ele dava ali na média, né, na M1, ou M2 ou M3, ele dava sempre meio ponto, né? Ele ia somando. Eu lembro que na época da pandemia, eu peguei a graduação um pouco ali na parte da pandemia, ele fazia isso também. E a maioria infelizmente, né, dos colegas, sempre com a câmera fechada, eu lembro que pensava assim comigo, bom, eu vou aproveitar pra falar pra ganhar ponto. Só que eu não sabia que aquilo ali já estava me treinando pro início da carreira, né, hoje como jovem advogado, claro, eu não me considero um orador bom, mas eu me considero alguém que sabe se virar, né? E o que aconteceu? Logo no início da carreira, eu fui trabalhar num grande escritório, era um escritório de massa, e uma das primeiras coisas que eles me pediram era para que eu fizesse sustentações orais. Eu tinha acabado de sair da faculdade, e não tinha muito essa prática, Como é que foi a experiência de fazer a primeira? Esse contato com a oratória, com fazer sustentação oral. E na faculdade a gente vê sustentação oral como algo que, meu Deus, é algo para advogado já veterano, advogado que tem 10, 15 anos de carreira. E eles falaram para mim, você vai fazer sustentação oral semana que vem. Vai fazer uma sustentação oral aí terça-feira. Falaram isso na sexta, daí eu pensei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Ficou quantos dias sem dormir? Tu não dormiu. Aí eu estudei o processo máximo que eu podia. Era uma... Não, e até entrando nesse assunto agora, desculpa cortar, mas é que eu não quero perder essa oportunidade. Diz pra nós, pra gente deixar registrado aqui, como que você se prepara, quais são os passos, o passo a passo pra se preparar pra uma sustentação oral. Tinha chat GPT? Eu não tinha ainda o advento do chat GPT, né? Era ali início de... Talvez o chat já existisse, mas eu não sabia do chat ainda. Era ali início de 2023. E aí, o que aconteceu? Era um processo trabalhista, e eu estudei o máximo o processo que eu podia, e assim, eu pensei comigo, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que demonstrar que eu sei do processo, eu tenho que conhecer o processo melhor do que eles mesmos, que os desembargadores, mas eu também tenho que fazer com que eles gostem de mim, né? Não posso parecer prepotente, mas também não posso parecer alguém que tá com medo, alguém que tá com um certo receio de falar. E aí, o que eu fiz? Eu estudei o processo desde o início até o final,
Mas aí eu elenquei todos os pontos controversos que estavam ali no recurso e procurei as provas, procurei tudo no processo. Como eu falei, a pessoa que mais ia conhecer o processo ia ser eu. E aí, quando chegou, foi uma sustentação oral via internet, né, remota. Era para o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. E a minha família veio do Rio Grande do Sul. Eu sou catarinense, mas a minha família veio de lá. E aí, eu pensei comigo. E quando iniciou a sustentação, eu vi que um dos desembargadores estava bem fechado, assim. Estava bem... parecia tenso. Os outros dois estavam mais tranquilos. E aí, eles me viram, né? Eles... Pode falar, doutor, e tal. Pode iniciar sua fala. E aí, eu já iniciei, né? Agradecendo eles, falando... É um motivo de muita honra para mim, né? Iniciar como jovem advogado, minha carreira, iniciar uma das minhas primeiras sustentações orais, agora que eu estou no início de carreira, no estado onde a minha família, é o estado natural da minha família, né? De onde a minha família veio. Tentou quebrar aquele gelo, Isso, assim. Tentei quebrar o gelo. E foi muito interessante que o relator, ele já na hora começou a sorrir, começou a ficar alegre, ele falou assim, poxa, que legal, doutor, nossa, a gente pede aí para consignar isso na ata, tem que consignar isso na ata, muito legal isso, doutor. E aí fui falando os pontos e o que eu notei é que, claro, não foi isso o principal, mas quando eu fui falando de cada ponto do processo que estava controverso, eles prestaram muita atenção. Por quê? Porque eu tinha estudado, por mais que eu não me considere um bom orador, e apesar de eu estar ali um pouco nervoso, eu procurei estudar tudo, procurei ter embasamento, ter elementos e ter ali controle da situação, né? E aí eles prestaram muita atenção e o resultado foi positivo, foi 2-1. Aquele primeiro que estava mais ali, ele já tinha o voto pronto, mas os outros, o que eu gostei é que eles estiveram prestando atenção naquilo que eu falei, mesmo sendo um jovem advogado. Mas, claro, isso ali foi fruto de um trabalho, de uma preparação, de um estudo, mas eu acredito que aquelas pequenas experiências que eu tive na faculdade, desse professor, né, e alguns outros que incentivavam fazer seminários, incentivavam fazer esses momentos culturais, digamos assim, fazer teses, falar em público para os colegas, isso eu não sabia, mas isso daí era já um treinamento para o início da carreira. E hoje, e aos poucos, claro, daí eu fiz várias outras sustentações orais nesse escritório, e foi algo que foi se tornando natural. Aí, depois do tempo, eu perdi esse medo, essa barreira de, meu Deus do céu. Acho que tudo também um pouco é a prática, né? Então, você vai estar pegando mais confiança. Então, se eu pudesse dar um conselho para acadêmicos e jovens advogados, é aproveitar todas as oportunidades que a vida oferece. Quando tem algum professor, né? O Felipe está aproveitando isso, né? Exatamente. Como a Alessandra aqui dá essas oportunidades, oferece essas oportunidades, tem que aproveitar, tem que ir para as competições, tem que aproveitar quando tem trabalhos, quando tem seminários e falar. Se jogar, tem que falar. Cara, né? Isso. Todo mundo vai errar. Vale a pena. É melhor errar agora na faculdade do que errar bastante lá na frente, né? Então é melhor errar agora e ir corrigindo agora e ir aprendendo agora. Quando chegar lá na frente vai estar mais preparado. O que eu fico mais feliz, eu vejo os resultados, né? Principalmente falando, né, do Felipe. Por exemplo, você começou de uma forma e hoje com os treinos está completamente outra. E eu vejo também algo que é fundamental, que é a segurança. Eu vejo que quando um aluno, ele não pratica, o seminário, ele foge, ele ou não se, de fato, empenha para entregar um bom seminário. E eu gosto de colocar como minha N3 sempre um seminário, em todas as minhas disciplinas, tanto aduaneiro como empresarial, eu sempre gosto de colocar o seminário. Uma, porque eu incentivo também ao mestrado, e o seminário é basicamente o que a gente faz no mestrado, né? E em segundo lugar, para justamente eles terem essa segurança para falar em público. Eu vejo que as situações que a gente coloca, e aí a gente tem o NUPARB também, que é o Núcleo de Prática Jurídica em Arbitragem,
que a gente basicamente participa de competições, é isso que nós fazemos, né? E desenvolvimento com o foco na oratória. Eles conseguem em qualquer lugar, em qualquer mesa, com desembargador, com juiz, qualquer lugar, qualquer autoridade, falar falar do mesmo nível, né? Porque nós precisamos entender isso e eu acho que muito acadêmico não sabe, né? Nós precisamos falar de igual para igual. Nós estamos ali com o mesmo objetivo, né? Então, isso dá segurança para que eles consigam falar em qualquer nível, em qualquer momento. Então, o Felipe, até quero que você fale um pouquinho dessa experiência que você teve e está tendo, vai participar da maior competição de arbitragem da América Latina, com mais de 100 universidades. E a gente está num caso muito complexo, né? De societário, M&A, enfim, todas as questões de arbitragem que envolvem. Então, eu queria que desse a tua... Do NUPARB em si, da minha experiência... Da experiência, como está sendo desenvolver a oratória, principalmente. É fundamental. Eu acho que desde que eu entrei, eu vi as meninas que estavam no semestre passado, a Carol, a Lívia, entraram, ficaram um semestre, mas o crescimento basicamente nasce de novo. Elas começam toda tímida, tal, e vão indo, e elas renascem. Aí tu vê na competição, e depois elas têm uma outra postura pra vida. Literalmente, tu tem uma outra postura pra vida. Elas, se fossem fazer uma sustentação hoje no tribunal, elas iam ser melhor do que a maioria. E eu tenho certeza, mas também é muito como a Ale falou, da prática. Da prática. Eu e o meu grupo, a gente tá treinando faz um mês, todo dia das 9 da noite a 1 da manhã. E é todo dia, a gente não se aguenta mais se ver. A gente tá quase se matando, assim. Eu falo mais com eles que com a minha própria família, mas... mas é incrível. Normal, o primeiro lugar ele fala com eles, em segundo comigo, porque daí eu fico trabalhando ele na comissão. Então. Não, até pra construção desse caso, né? Sim, que é muito difícil e é muito controverso, porque tem... No final, mesmo tu querendo falar sem ter sem nenhum lado, tu acaba tendo um lado pra falar. Às vezes eu tento olhar pro meu colega da parte requerida e falo, vamos fazer de uma forma neutra. E não dá, é impossível olhar de forma neutra agora. Sempre eu vou dar certo. Eu não tô errado. Mas então, muito... Não é na construção do caso da competição de aduaneiro agora, né? Você olhou ali... Foi difícil. Foi ali pra construir, porque a receita tava muito certa. Não tinha nenhuma prova pra ajudar os acadêmicos. Nada. E eu tô curiosa pra saber o que você achou do caso, assim, e como que foi, quais elementos, indícios ali te chamaram a atenção do caso? É que, na minha opinião, é um caso que tratou de uma multa da Receita numa empresa de reciclagem. Perfeito. E eles multaram pelo valor inteiro, não pelo proporcional. E eu acho que isso violava muita coisa, só que no julgamento original não tinha nenhuma prova para favorecer a empresa. Só o físico estava certo. E o físico tem opiniões controversas, né? Tipo, tem pessoa que defende, tem pessoa que não defende, mas eu acho que tinha que ser proporcional à deflagração que eles pegaram. Perfeito. Então, e como que foi o desenvolvimento dos alunos ali na oratória? Foi muito bom. Que eu acho que eles focaram, tanto que a menina que venceu, a Laura, ela veio de Blumenau pra cá. Verdade. Ela veio só pra isso. Imagina, ela saiu do seu município, 1h30 daqui pra competição e pro congresso também. E ela, assim, ela tem um futuro muito grande, porque a expressividade dessa menina... E eu tenho certeza que ela vai seguir no Direito Aduaneiro, porque ela realmente gosta muito da matéria, que é uma matéria peculiar, digamos assim, não é todo mundo que tem facilidade, que tem essa conexão com a matéria, e principalmente, puxando agora também o que o Jorge deu como dica, a questão do preparo. A gente viu que todos eles ali, os competidores, né, realmente se dedicaram, se prepararam, estavam ansiosos, estavam nervosos. Eu acho que é isso muito bacana, assim, é o que eu tava falando no início. É a entrega, né, dedicação. Isso. É lindo ver a dedicação quando a pessoa se empenha. Então, a gente ficou muito feliz, né, Felipe? Tanto que quando a Laura tava falando, o Yasmin só mandou pra mim. Ela é boa. Acho que ela é a melhor. Eu acho que ela vai ganhar. Aí quando foi o Gustavo, ele também foi muito bem, que ele foi muito técnico. Sim. Ele trouxe julgamentos. Ele foi melhor. A gente teve a diferença ali, o terceiro colocado ficou com a média final de 8,76. Não, 8,66. 8,76, o segundo 8,83 e a terceira 9,3. Que demais. Então, assim, muito apertado se tu pra
pra pensar, assim. Então, realmente dá pra ver a dedicação deles. Como professora, eu fico muito feliz, muito, muito feliz com o desenvolvimento, porque eu era tímida. Eu era uma aluna tímida até a 7ª fase, eu não gostava, falei, não precisa mesmo. Que ela vai se esquivando. E eu tinha uma postura assim, de falar muito assim pra dentro, baixinho. Então ninguém acredita, né, porque eu sou uma faladeira. Então, realmente o NUPAR me ajudou nessa construção. E agora, já encaminhando ao final, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem. Yasmin, Felipe, com essa visão mais para os acadêmicos, Jorge para a Jovem Advocacia, de como participar de projetos como a competição impactam a vida, né? Impactam o futuro, impactam no mercado de trabalho. E deixar um recado também para a Comissão de Direito Aduaneiro, para a matéria, para nossa rádio aqui, nosso canal, aliás, que a gente está super feliz que vocês estão estreando conosco esse momento histórico para a nossa comissão. Bom, para a Comissão de Direito Aduaneiro e para a nossa rádio Momento Aduaneiro, eu desejo muito sucesso para ti, para a comissão. Tenho certeza que virão bons frutos por aí. E tudo que tu toca realmente faz acontecer e são projetos muito, muito legais. Então, para a comissão, eu deixo esse recado. E para os nossos acadêmicos que possam nos ouvir, eu acho que é realmente participar, conhecer. Acho que a palavra é conhecer, participar e se entregar mesmo, assim, conhecer a instituição, a OAB, conhecer as nossas comissões, acadêmicos, aduaneiro, ou qualquer outra comissão que... Já deixa o arroba aí do Instagram. Acadêmicos, OABSC, e Direito Aduaneiro, Direito Aduaneiro. Aduaneiro.obsc. Então, já vamos todo mundo seguir aí. Isso aí. E conhecer, porque acho que a gente sempre conversa quando a gente fala... vai apresentar a comissão para as faculdades ou para os novos membros, a gente fala assim, tudo bem, não quer advogar, mas conhece a instituição, porque depois tu vai poder ter o poder de escolha, de saber se tu realmente quer ou não quer, ou até mesmo se não querer, daqui dentro da comissão nascem novas oportunidades, nascem parcerias, nascem amizades, às vezes, entre promotores, futuros juízes, futuros desembargadores. Então a gente sempre conversa muito sobre isso, de que o que fica no direito como um todo são essas conexões. Então, muito obrigada por nos convidar, por ceder esse espaço para a nossa comissão de acadêmicos também. E sabe, pode contar comigo sempre. Não poderia fazer diferente. Acadêmicos e Jovem Advocacia, eu quero sempre comigo. Eu tenho um carinho muito especial e aproveito para parabenizar também todo o teu trabalho, Yasmin. Tem sido uma presidente excepcional e sabe que pode sempre contar conosco, comigo e com a comissão. Muito obrigada. Concordando aí com a Yasmin, né, desejo para a Comissão de Direito Aduaneiro, né, esse projeto lindo que você está fazendo, Ali, muito sucesso, que vocês consigam, né, fazer cada vez mais projetos e que vocês tenham uma realização muito, muito boa nesses projetos. Tenho certeza que já está sendo muito bom, mas vai ser feito cada vez com mais excelência. E, né, esse recado para a Jovem Advocacia, né, você falou para deixar alguma coisa, eu acredito que essa questão de participar de competições, mas não só competições, mas poder aproveitar essas oportunidades na questão de oratória, ela vai impactar a tua vida de uma maneira geral, não só na área profissional, na advocacia ou na área acadêmica, às vezes, no mestrado, doutorado, mas ela impacta em tudo. Né? A nossa oratória, a maneira com que nós nos expressamos, ela impacta a nossa vida como um todo, né? Então, eu deixaria esse recado, né, para todos que estão nos assistindo, né, todo jovem advogado que vier assistir, que aproveite essas oportunidades, aproveite para se desenvolver na sua oratória, porque você vai conseguir trabalhar melhor, vai conseguir fechar contratos melhores, vai conseguir ter um relacionamento melhor com várias pessoas no trabalho, em casa, na sua vida pessoal. Então vale muito a pena. E quero deixar aqui, né, um convite para que vocês também nos sigam nas redes sociais, sigam a Comissão da Jovem Advocacia. A gente tem vários projetos, né? Também deixar, né, esse convite para todos os jovens advogados que participem da nossa comissão, né, da Jovem Advocacia, porque, como a Yasmin falou, vale muito a pena conhecer a instituição, conhecer o sistema OAB, porque daqui saem muitas parcerias, e não só parcerias, o principal que saem daqui são amizades, né? Então, é isso que vale muito a pena. Quem quiser nos seguir, né, lá no Instagram, o arroba é OABJovemSC. É super fácil de encontrar, então, vou deixar esse convite para vocês.
Muito obrigada, querido. Agradecer também, Jorge, um grande amigo que a comissão deu. E parceiro para tudo, tá sempre presente, e parabenizar também todo o trabalho que você tem feito para a nossa comissão, para a Jovem Advocacia. Muito obrigada. Fê. Eu reitero, pensei que ia fugir dessa, eu reitero tudo que a Yasmin disse, e que o Jorge também, porque o ADVCast é um projeto muito inovador, e olhando para essa foto do navio, eu acho que tem uma citação de Cícero que um barco, mesmo tendo vento, e se o comandante não sabe para onde vai, não chega em lugar nenhum. Eu acho que a comissão... Profundo, né? Coach, tá no sangue, desculpa. Eu acho que o Congresso de Direito Aduaneiro tá indo pro lugar certo, porque a gente viu ali embaixo, tá lotado, a competição foi muito boa, e, enfim, eu acho que é continuar nesse mesmo ritmo, ano que vem ser maior e melhor. Com certeza. E reiterar os agradecimentos a Lê, a Yasmin, a presença do Jorge também, e eu devolvo a palavra. Muito obrigada, obrigada pela parceria. Muito feliz de vocês estarem aqui. Agradecer também do Fê, representando a Unicesusk como aluno. Excelente, participativo, como já falei. E sejam sempre muito bem-vindos. Então, encerramos aqui o nosso podcast, nosso Momento Aduaneiro, com a Jovem Advocacia e os acadêmicos para a nossa comissão.